Olá, eu sou Keila Santana e começa agora a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Relator da reforma da Previdência diz que texto é constitucional e recomenda a aprovação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. O processo de votação do relatório na CCJ pode começar já nesta segunda-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu a prefeitos que estiveram em marcha a Brasília que apoiem a reforma da Previdência. Para o presidente Jair Bolsonaro, que também esteve no encontro, aprovar a nova Previdência é uma obrigação. E você vai ver também. Na reunião do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime, deputados questionam o chamado excludente de ilicitude para policiais. A morte de um músico confundido com criminosos no Rio de Janeiro colocou em xeque a eficiência do mecanismo proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Acordo com os Estados Unidos sobre a base de Alcântara. Mais rapidez na liberação de licenças para agrotóxicos. Exploração de petróleo em Abrolhos. Ministros do governo Bolsonaro respondem sobre temas polêmicos nas comissões da Câmara. Na semana que passou, o relatório da reforma da Previdência foi apresentado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Ele recomenda a aprovação da constitucionalidade do texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional. O repórter Tiago Ramos acompanhou. Esse é o ponto final de mais de 4 horas de queda de braço. Quem é contra a reforma da Previdência obstruiu. Quem é a favor cobrou rapidez. O clima estava tenso. Presidente! Chame a segurança, presidente! Chame a segurança! Ele tá armado! Tá armado! Contrariando o artigo 271. Tá armado! Vamos fechar a porta e vamos ver quem tá armado aí na casa. Fecha a segurança, fecha a porta! Por favor, mantenha o decoro! Isso aqui não é uma rinha de galo! A reunião precisou ser suspensa, a polícia da Câmara chamada, mas o relatório acabou lido. Os deputados fizeram um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o texto. A Comissão de Constituição e Justiça agora tem um relatório. Essa é a opinião do deputado Marcelo Freitas sobre a admissibilidade da proposta de reforma da Previdência. Ele considerou que a proposta respeita sim a Constituição. Agora começa um trabalho de convencimento dos outros deputados. Vale lembrar que lá na CCJ a gente tem ainda outros 2 passos. O primeiro deles é a discussão, quando todos os deputados poderão falar. O segundo é a votação. Eu penso que a gente pode começar a discussão do projeto no dia 15, dia 16 podemos terminar a discussão ou começar a votação. Então está tudo dentro do prazo, até o dia 17 vamos proceder à votação do projeto. Sem dúvida alguma o relatório será aprovado e podemos observar até das votações que ocorreram hoje. Dá uma demonstração bem evidente de que o governo tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Essa maioria de no mínimo 40 votos seja repetida quando da votação do relatório. Numa reunião de líderes com o deputado Felipe Francischini, foram fixados os procedimentos para a votação da reforma da Previdência, que deve ter início já nesta segunda-feira. Será convocada uma reunião extraordinária da comissão para o início do debate na segunda-feira, a partir das 2 da tarde. O tempo de fala de cada parlamentar foi reduzido para permitir que mais deputados falem. Assim, os parlamentares membros da CCJ terão 10 minutos e os não membros terão 5 minutos cada, limitados ao máximo de 20 deputados não membros. Segundo a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, a ideia é fazer a discussão na segunda-feira, mesmo que o debate avance pela madrugada, e votar o texto já na terça-feira, por causa do feriado da Semana Santa. Mas a liderança da minoria diz que não há acordo. O vice-líder, José Guimarães, diz que vários partidos, entre eles o PT e o PDT, vão apresentar voto em separado. O presidente da Câmara pediu a prefeitos que estiveram em Brasília na 12ª Marcha em Defesa dos Municípios que apoiem a reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro também esteve no encontro e disse que aprovar a reforma é uma obrigação. Prefeitos de todo o país vieram a Brasília defender a revisão das regras de distribuição de recursos entre os entes da federação pelo Pacto Federativo. Participamos com apenas 13% do que é arrecadado pela União. Isto não pode continuar desta forma. Nós não podemos
abrir mão, presidente Bolsonaro, de compartilharmos todos os recursos arrecadados pela União. Não é admissível que hoje a União fique com a maior parte dos recursos que são arrecadados dos munícipes, que são arrecadados dos cidadãos, e isso se perca na grande e enfadonha burocracia de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro apresentou disposição para discutir o pacto. Nós temos pouco realmente, mas queremos dividir o pouco que nós temos com vocês com o Pacto Federativo. Conversei com o Paulo Guedes ontem, deu sinal verde, vamos apoiá-lo na majoração do Fundo de Participação de Município com a emenda constitucional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu um debate para redefinir as despesas obrigatórias do governo e afirmou: as pautas que garantem que os municípios recebam mais recursos só vão avançar se a reforma da Previdência for aprovada. A reforma da Previdência é que vai gerar as condições para que o governo federal, junto com o Congresso Nacional, possam cumprir o prometido pelo ministro Paulo Guedes e dividir os recursos do bônus de assinatura, não só dos royalties, do pré-sal, da cessão onerosa, vai permitir que, em conjunto, construamos uma solução para a Lei Candir, vai construir um caminho para que a gente possa, de forma efetiva, implementar o Pacto Federativo. Maia pediu o apoio dos prefeitos. São milhares de prefeitos aqui que influenciam centenas de parlamentares. Nós precisamos do apoio de cada um de vocês para que a gente possa avançar o mais breve possível na reforma da Previdência. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, veio à Câmara para a reunião do grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime. Um dos pontos mais discutidos foi o chamado excludente de ilicitude para policiais, que, em tese, pretende dar ao agente público que age em legítima defesa respaldo nas ações contra a criminalidade. Mas a morte de um músico confundido com criminosos no Rio de Janeiro colocou em xeque a eficiência do mecanismo proposto no pacote. Foi uma reunião fechada com os deputados que fazem parte do grupo de trabalho. O presidente da Câmara também compareceu e participou do início da conversa. Na saída, Rodrigo Maia comentou o fato de o Senado ter um projeto similar ao pacote anticrime. Para ele, não há conflito entre as duas iniciativas. Se o Senado votar antes, não tem problema, né? Incorpora aqui e logo em seguida vota no plenário da Câmara. Se a Câmara votar antes, o Senado continua o seu trabalho depois. Não tem conflito, né, entre o Senado e a Câmara. A proposta anticrime do governo tem medidas de combate à corrupção e ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e a organizações criminosas. Os deputados também analisam duas propostas elaboradas por uma comissão de juristas para a área de segurança pública. O ministro não falou aos jornalistas ao final da reunião, mas integrantes do grupo comentaram a relação entre um dos pontos do projeto, o chamado excludente de ilicitude, e o caso do músico morto por militares no Rio de Janeiro ao ser confundido com criminosos e ter o carro atingido por 80 disparos. Esse fato veio à tona em diversos momentos, mas realmente o ministro é muito assertivo nesse ponto. Ele entende que, enfim, nós precisamos ter essa possibilidade a fim de que a polícia, em confronto, né, ele tenha essa segurança de que não será criminalizada a sua atitude diante daquelas situações que o projeto descreve. Esse exemplo foi usado para questionar o excludente de ilicitude, que é um carro-chefe desse projeto do ministro Sérgio Moro. A gente não pode estimular um processo de violência letal da polícia. 80 tiros nesse carro era a única possibilidade que havia nesse momento? Uma medida provisória e 3 projetos de lei foram aprovados pelo plenário da Câmara. Um acordo entre Brasil e Ucrânia sobre a base de Alcântara foi desfeito. A repórter Dini Moraes acompanhou mais uma semana no plenário. Eu vou começar falando das propostas voltadas para os municípios. Primeiro, porque os 2 projetos vão agora para a sanção presidencial e também para prestigiar os cerca de 4.000 prefeitos que estiveram aqui em Brasília esta semana, pressionando as autoridades para levar melhorias para as cidades, que é onde realmente as pessoas moram. Bom, esses 2 projetos, eles tratam de mudar regras para consórcios públicos. Consórcio, com as partes, e as partes unidas fazem a diferença positivamente.
compram medicamentos mais baratos, compram massa asfáltica para tampar os buracos nos municípios mais baratos. Isso tudo ajuda a economizar dinheiro público do cidadão e da cidadã brasileira. Então vamos falar um pouquinho das propostas que foram aprovadas. A primeira delas deixa claro que empregados de consórcios públicos devem ser contratados via CLT. Isso é para resolver um impasse aí que em alguns estados o Tribunal de Contas entendia que esses empregados deveriam ser servidores públicos. É justamente para dar flexibilidade para que os consórcios possam fazer as suas contratações pelo sistema, pela consolidação das leis do trabalho, cargo público, para que não precise necessariamente realizar concurso público e engessar o seu consórcio. O que nós nos preocupamos, senhora presidente, é que acabemos fazendo com que uma infração à lei de responsabilidade fiscal seja incentivada por meio da participação de municípios em consórcios para fugir das responsabilidades impostas pelo CALC. Os municípios sozinhos hoje, eles não conseguem, em razão da crise econômica, não conseguem fazer compras e principalmente economizar. Nessas duas mudanças da legislação, nós vamos conseguir baratear, por exemplo, o preço dos nossos remédios que são comprados para atender os hospitais e a nossa rede de saúde. Agora, a gente vai falar dos projetos de lei que vão para análise do Senado. O primeiro deles é o que trata de reconhecer que a vítima de uma violência doméstica ou familiar, ela tem direito à indenização por dano material e por dano moral. O juiz, quando ele recebe a denúncia de agressão, ele já pode determinar que o agressor faça um depósito ou caução, para garantir que ele não se desfaça dos bens aí ao longo do processo e que ele tenha dinheiro para pagar essa indenização lá na frente, no fim de todo o trâmite, se realmente ele for condenado. Um outro projeto que foi aprovado aqui no plenário, ele trata de garantir, estender os benefícios fiscais para as construtoras de moradias de baixa renda do programa Minha Casa Minha Vida. Esses benefícios fiscais, a gente lembra que são para as construtoras. E o que as construtoras ganham com isso? Um regime tributário especial. Elas juntam 4 tributos em um só e pagam menos. O plenário também aprovou uma medida provisória que extingue uma empresa formada a partir de uma parceria entre Brasil e Ucrânia lá em 2003 para lançamentos de satélites comerciais da base de Alcântara, no Maranhão. Apesar dessa parceria ter sido firmada e ao longo dos anos ter consumido aí cerca de 480 milhões de reais do governo brasileiro, acabou que ela nunca saiu do papel. É isso, eu volto semana que vem. Tchau, tchau! Na semana que passou, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o cadastro positivo. Os defensores dizem que ela ajudará a reduzir os juros cobrados de clientes que pagam as contas em dia. Um estudo do Banco Mundial aponta que a nova regra vai reduzir em 45% a inadimplência no país, porque as instituições que emprestam dinheiro terão seus riscos reduzidos. O estudo diz ainda que a lei deverá movimentar a economia, injetando R$1 trilhão nos próximos anos. O deputado Efraim Filho, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, elogiou a lei do cadastro positivo. A concentração bancária hoje deixa à margem do processo de crédito uma grande parcela da população que não tem conta em banco, mas paga em dia o seu celular, o seu aluguel, sua conta de energia. Então isso passa a ser reconhecido como uma pessoa que, mesmo estando no mercado informal ou sendo um empreendedor individual, ela consegue honrar seus compromissos e assim terá acesso a mais crédito a um juros menor. E você vai ver daqui a pouco na Revista da Câmara. Ex-presidente do BNDES no governo Lula diz na CPI da Câmara que nunca recebeu solicitação para vantagem indevida a qualquer empresa. Acordo com os Estados Unidos sobre a base de Alcântara. Mais rapidez na liberação de licenças para agrotóxicos. Ministros do governo Bolsonaro respondem sobre temas polêmicos nas comissões da Câmara. Eu volto já. Na semana que passou, foi instalada a Comissão Mista de Orçamento. O presidente eleito foi o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. E o relator geral da proposta orçamentária para 2020 é o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. E a CPI do BNDES ouviu um ex-presidente do Banco Estatal durante o governo do PT.
Demian Fioca disse que na época em que esteve à frente do BNDES, nunca recebeu solicitação para vantagem indevida a qualquer empresa. Demian Fioca presidiu o BNDES entre 2006 e 2007, durante o governo Lula. O executivo afirmou que não recebeu qualquer tipo de influência indevida vinda do ex-presidente ou de qualquer outro político. Ele também defendeu os empréstimos feitos para a empresa Odebrecht durante a sua gestão. Fioca afirmou que a companhia cumpriu todas as exigências legais e não havia por que, em 2007, negar os empréstimos. O ex-presidente do BNDES também afirmou que não havia uma política territorial dentro do banco e que os empréstimos aos países americanos e africanos se deram porque existia, na época, por parte desses países, capacidade de honrar os compromissos, além de interesse social. O deputado Pedro Uquizai disse que a CPI é uma tentativa de desmonte do BNDES para fortalecer o setor financeiro internacional. O que a gente tem que deixar claro aqui, duas coisas. Primeiro, onde tem ilícito de algum servidor ou funcionário do BNDES, vamos investigar e vamos punir. O que nós não podemos é, favorecendo o setor financeiro privado do rentismo internacional, nós destruirmos um dos maiores bancos de desenvolvimento econômico e social do mundo. O relator da CPI rebateu as acusações e afirmou que possui documentos provando que houve ações ilícitas praticadas dentro do BNDES. Se foram financiados itens que não poderiam ser contemplados pelo financiamento, significa que essas empresas levaram uma vantagem com taxas mais baixas e quem pagou foi o Tesouro Nacional, o povo brasileiro. Isso se chama corrupção. Outros 4 ministros do presidente Jair Bolsonaro falaram aos deputados na semana que passou. Na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, defendeu mais rapidez na concessão de licenças para que alguns agrotóxicos sejam usados no Brasil. Ela afirmou que, quando utilizadas de forma correta, essas substâncias químicas aumentam a produção e garantem o lucro para o produtor. Ela defendeu que os defensivos agrícolas que já foram liberados são seguros para o homem e para o meio ambiente. Tereza Cristina também comentou sobre o desaparecimento das abelhas no Brasil, que traz graves problemas para o ser humano, para o meio ambiente e para a agricultura. Segundo ela, isso pode ter sido provocado por agrotóxicos ilegais. Foi usado um produto chamado sulfoxaflor. Esse produto, ele não está registrado no Brasil. E aí eu quero dizer a vocês, esse é o grande problema dessa fila enorme que não registra produtos, que não testa produtos. Esse produto, muito provavelmente, entrou de maneira ilegal no Brasil, está sendo usado de maneira errônea e causou a morte das abelhas. A ministra também defendeu o projeto de lei que dá ao Ministério da Agricultura o poder de liberar o uso de defensivos agrícolas em caráter temporário, mesmo que eles ainda não tenham sido analisados pela Anvisa e pelos outros órgãos que participam do processo. O deputado Alexandre Padilha acusa o governo Bolsonaro de liberar agrotóxicos indiscriminadamente. O Brasil tem 2 grandes problemas. Um é a escalada de registro de agrotóxicos, esse ano foram mais de 100, ou seja, teremos um novo recorde. Só para vocês terem ideia, nos últimos 3 anos, mais da metade de registro de agrotóxicos existiu no Brasil nos últimos 3 anos, o que é gravíssimo, né? E também o acompanhamento disso, que também é de responsabilidade do Ministério da Agricultura. O deputado José Schreiner rebateu Padilha, afirmando que o governo está apenas fazendo a modernização dos processos de análise destes produtos químicos. Só para dar um exemplo, os Estados Unidos e Canadá levam-se, em média, 24 meses para aprovar um novo produto, uma nova molécula, né? E aqui no Brasil você chega a demorar 8 a 10 anos. Na Comissão de Meio Ambiente, o ministro da pasta, Ricardo Salles, defendeu a realização de um leilão para explorar petróleo no Santuário Ecológico de Abrolhos, mas não garantiu que o licenciamento ambiental será concedido. Os deputados quiseram saber de Ricardo Salles por que o IBAMA autorizou a realização de leilões de privatização de petróleo que incluem campos da camada pré-sal perto da região do Parque Nacional dos Abrolhos,
uma das regiões de maior biodiversidade no Oceano Atlântico. O presidente do IBAMA, Eduardo Dubin, rejeita análises técnicas de profissionais de carreira e autoriza a inclusão de 7 blocos na 16ª rodada de licitação da ANP, que inclui o complexo recifal do Banco de Abrolhos. Um ministro que fala em ecoturismo. Sabe qual é a consequência para uma região tão frequentada quanto aquela? Se a exploração mineral e um vazamento ocorrer? Se houver aquisição dos lotes no leilão, aquele que os adquirir terá, e saberá disso desde o primeiro momento, terá de fazer o licenciamento. E esse licenciamento pode ser até que resulte no impedimento. Isso gera insegurança, mais do que isso pressiona os órgãos ambientais posteriormente a liberarem a licença, porque já tem um empreendedor que ganhou o leilão, ele tem todo o interesse que aquilo vá para frente e, portanto, a gente cria uma confusão desnecessária em algo que já estava vencido. Para o deputado Alessandro Molon, um dos autores do pedido para a realização da audiência pública, o ministro do Meio Ambiente não convenceu. Muito decepcionante a vinda do ministro aqui, porque nós esperávamos que ele fosse apresentar um conjunto de metas, o seu planejamento, já que o governo hoje completa 100 dias. Será que até hoje o ministro do Meio Ambiente não teve tempo sequer de estabelecer quais prioridades ele vai perseguir na sua pasta? Na Comissão de Direitos Humanos, o assunto foi a denúncia de paralisação dos cerca de 40 conselhos populares brasileiros. Para a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, após 100 dias de governo Bolsonaro, os ministérios ainda estão se organizando. Esses colegiados supervisionam e fiscalizam a atuação do governo. A comissão analisa o esvaziamento dos conselhos, que não estariam funcionando. Todos os nossos conselhos estão funcionando e hoje, exatamente hoje, 2 conselhos estão reunidos. O Ministério reconhece a importância da sociedade civil, o Ministério reconhece a importância dos conselhos e estamos trabalhando em conjunto, estamos trabalhando em comunhão. Os deputados ouviram uma versão diferente de uma conselheira. A nossa reunião extraordinária de janeiro ela não ocorreu por conta de problemas no Ministério. A reunião de fevereiro ela foi adiada, inclusive eu tive que ir até o Ministério, dialogar com os servidores e com o secretário adjunto, Alexandre, para que houvesse a reunião que foi feita assim muito bem em cima da hora. Então a gente teve vários problemas aí para conseguir e essa foi uma realidade que é relatada em vários colegiados. O tema oficial da audiência logo deu lugar a outro, a própria ministra Damares. Deputados governistas declarando apoio, opositores criticando. A cada participação, aplausos e vaias. Entre críticas e elogios, a ministra Damares Alves chorou. A resposta sobre a atuação dos conselhos veio. Por que demorou um pouco dos conselhos estarem todos constituídos? O governo tem que mandar representantes para os ministérios. E todos os ministérios estavam se organizando agora. E eu tive muito trabalho com isso, dos ministros mandarem seus representantes. Uma só audiência, 2 leituras. Nós precisamos agora enxugar a máquina e achar soluções que respondam aos anseios da população, que permitam uma participação também direta, mas sem os velhos modelos dos coletivos, que só servem para abrigar militantes. Isso a gente não quer, não. Os conselheiros não são remunerados, trabalham de boa vontade. O que nós estamos reivindicando é que os conselhos tenham apoio, estruturas básicas, condições de trabalho, alguns servidores qualificados que garantam o efetivo funcionamento dos conselhos e recursos mínimos. E na Comissão de Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes defendeu o acordo firmado com os Estados Unidos para o uso da base de Alcântara no Maranhão. Brasil e Estados Unidos assinaram em março o acordo que protege tecnologia americana em foguetes e satélites lançados pelo Centro de Alcântara, no Maranhão. O governo calcula que o centro pode render mais de 3,5 bilhões de dólares por ano. O primeiro acordo tinha sido assinado no ano 2000, mas foi rejeitado pelo Congresso Nacional. Na época, os parlamentares consideraram que o texto não garantia a soberania do Brasil. 3 comissões da Câmara se reuniram para ouvir explicações do ministro Marcos Pontes sobre o acordo deste ano. O Brasil, com o Centro Espacial de Alcântara, tem a intenção de lançar foguetes e satélites de várias empresas de vários países internacionais. Só que 80% desses foguetes e satélites têm peças americanas. E por contrato, é importante que os Estados Unidos permitam
que o Brasil lance esses foguetes. Das versões anteriores do acordo, a medida provisória que extingue a empresa criada com a Ucrânia para lançamento de foguetes de Alcântara foram lembradas. O acordo anterior já tem 18 anos, ele foi rejeitado, o Congresso não o aprovou. E com a ajuda, sabe de quem? Do deputado Jair Bolsonaro. O ministro disse que o texto atual é diferente do acordo anterior e garantiu que preservará a soberania brasileira. Nós temos acesso a todas as áreas controladas, as áreas restritas, a qualquer setor do centro. As nossas equipes de serviço têm acesso a qualquer área do centro. É importante lembrar também que qualquer coisa que seja trazida para o Brasil tem que ser inspecionada pelas autoridades brasileiras. A base militarmente só pode ser usada pelo Brasil, por mais ninguém. Agora, que vantagem vai ter? Vantagens comerciais. Nós vamos ter muito recurso entrando, satélites de vários países. Nós entendemos que essas questões relacionadas às comunidades locais, sobretudo os quilombolas, e as questões ambientais, elas não são secundárias. É preciso que antes de decidir um acordo de tamanha envergadura, que primeiro a gente resolva isso. O governo ainda não encaminhou o acordo para aprovação do Congresso. Respondendo perguntas de deputados, o ministro ainda pediu apoio para aumentar o orçamento de ciência e tecnologia. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau.